Olá, professor. Me chamo Wilson Marques, que damos continuidade ao pré-projeto número 4 de transferência de calor, que se trata da análise analítica no trocador de calor de um refrigerador residencial. O primeiro ponto são as correções do projeto anterior, no caso o uso de Reynolds para diferentes fases do fluido, no qual usamos para líquido saturado e vapor saturado ao longo da tubulação. No caso o Reynolds se dá por 4μ sobre π vezes d vezes a velocidade dinâmica do fluido. Nas duas formas, o que vai mudar é essa velocidade para cada fase. Qual obtemos para líquido saturado 3.470 no Reynolds e para vapor saturado 37.861. Caso aqui são as fórmulas utilizadas no ES para recálculos, tanto de Reynolds e a partir dele, cálculo de transferência de calor, coeficiente global e Nusselts e os Hs internos. No caso, damos continuidade para o projeto 4 de fato, que é a convecção interna no tubo, primeira parte. A gente considera a condensação do vapor no interior da tubulação do condensador. As condições internas variam com a velocidade do fluido, que vai escoando da fração da fase entre vapor e líquido, o que vai diminuindo conforme o vapor vai condensando, e também as propriedades e as próprias propriedades do fluido. Caso a gente deve verificar como ocorre essa condensação no interior do tubo. E se o fluxo de vapor for pequeno, a condensação ocorre de forma circunferencial e axial. Logo, a gente vai ter o cálculo de Reynolds para descobrir se ele é um escoamento de forma laminar ou turbulenta. No caso, a gente vai obter um valor menor que 35.000. Análise de Nusselt, que pode ser entendida para a condensação em um filme laminar sobre a superfície externa de uma esfera ou de um tubo horizontal, que é o nosso caso. E o número de Nusselt médio pode ser representado por HD vezes o diâmetro sobre K. Para a velocidade de vapor elevada, seu regime de escoamento é bifásico e se torna turbulento e anular. O vapor ocupa a parte central da região anular, o que diminui o diâmetro à medida que a espessura da camada externa de condensado aumenta ao longo do escoamento. Dobson e Chato recomendam uma correlação empírica para coeficiente de transferência de calor local H com a forma de Nusselt é igual a HD sobre K, que é igual a 0,023 Reynolds elevado a 8 vezes Planck elevado a 0,4 vezes 1 mais 2,22 sobre o parâmetro de Martinelli, que corresponde à existência de escoamento turbulento nas fases líquida e vapor. Aqui eu trago duas imagens para representar a condensação em filme no interior de tubos horizontais. Na primeira imagem, para baixas velocidades de vapor, e na segunda imagem, que é essa aqui, a seção é longitudinal, no qual há alta velocidade de vapor. O próximo passo que a gente vai calcular são as velocidades médias de vapor. Precisamos determinar inicialmente esse valor, mas para isso é necessário o Reynolds, por isso é necessário a velocidade média, qual é dada por essa forma, e a gente obtém os seguintes cálculos, quais são feitos todos no ES. A gente vai ainda continuar no ES para aprimorar e desenvolver alguns outros cálculos de HF, HG, HFG e o HFG corrigido, no qual a gente vai usar algumas variáveis, no caso o C igual a 0,55, e tanto o C e o M de entrada se referem à entrada do tubo, que no caso é a transferência de calor ocorre predominante através do filme descendente de condensado. Esses valores que eu atribuo é a combinação de Dobson e Chato, que são pesquisadores e atuadores da área, que já foram. Esses são os valores obtidos nas fórmulas utilizadas, tá? Com o novo valor do coeficiente de convecção interna, a gente vai calcular o coeficiente de transferência de calor, mas usando o coeficiente para convecção natural que foi usado antes, que no caso é o ΔT, 24,4 aproximadamente graus Celsius. No caso a gente vai obter o de 43,7 watts por metro quadrado Kelvin e o Q 191,9 aproximadamente watts. Com a implementação das aletas, a gente obtém o 53,8 watts por metro quadrado Kelvin e o Q de 236,5 aproximadamente watts. Aqui é uma síntese de alguns cálculos que já foram feitos para ser um comparativo
né? Que é só um resumo do que eu já passei em projetos anteriores. Capítulo 11. A etapa essencial desse capítulo é o coeficiente de transferência global. Ele é definido em função à resistência térmica total, a transferência de calor entre dois fluidos. No caso, o coeficiente foi determinado levando-se em consideração as resistências condutivas e convectivas entre fluidos separados por paredes compostas planas e cilíndricas, respectivamente, no qual a gente vai obter essa fórmula utilizada logo abaixo. Além disso, a gente sabe que frequentemente são adicionadas aletas às superfícies expostas ou a ambos os fluidos, o que aumentam a área superficial, reduzindo a resistência térmica à transferência de calor por convecção. Nesse caso, com a inclusão das aletas, o efeito relativo à deposição e às aletas superfícies estendidas, o coeficiente global de transferência de calor é modificado como a seguir. Essa é a nova fórmula utilizada. No caso, primeiro a gente vai calcular a taxa de calor, com alguns parâmetros que a gente vai utilizar, como a eficiência única de aletas, posteriormente, que é dado por essa fórmula, o Q, e o termo específico é esse. A gente vai obter, a partir dessa equação, utilizando a área superficial total, com a aleta mais a base exposta. E a gente também vai calcular a eficiência global da superfície, que é o N0, que é dado por essa fórmula aqui abaixo. A gente vai utilizar a partir da divisão das áreas, e se a aleta é plana, ou um pino com o comprimento L, a dimensão L do comprimento. No caso, a gente vai adaptar e utilizar alguns fatores de deposição representativos. No caso, a gente vai ter o cálculo do M, que é 2 vezes H sobre KT elevado a 1/2, onde T é a espessura de cada aleta. E o fator de deposição RD a gente vai utilizar conforme a gente vê nessa tabela que é dada no livro, como 0,002. Mas a gente vai aproximar e acabar cancelando alguns termos para facilitar a análise analítica do nosso sistema. Caso a gente tenha um cálculo do novo coeficiente global para a resistência, e a gente pode observar uma coisa que é interessantíssima, que é os fluxos de calor sendo iguais, a parte externa e interna. A gente vai utilizar essa fórmula do S para cálculo. Para projetar ou prever o desempenho do trocador de calor, é essencial relacionar a taxa de transferência de calor à grandeza como temperatura de entrada e temperatura de saída dos fluidos, o Q e a área de superfície total disponível para a transferência de calor. Essas duas relações são obtidas a partir de um balanço global de energia, no caso de fluidos quente e frio, como a gente vê na figura logo abaixo. E a gente vai utilizar isso para fazer alguns cálculos e considerar algumas etapas, algumas integrações, adaptações de fórmula para chegar na fórmula de transferência de calor, vezes o U, Q igual a U vezes a área externa vezes ΔT LM. Obtemos também o ΔT LM a partir dessa fórmula abaixo. No caso, também interessante, foi próximo ao valor que a gente obteve anteriormente de ΔT, e a média logarítmica também deu exatamente esse valor. E o nosso Q é obtido 483,5 watts e ΔTLM 21,8 graus Celsius. Devemos, em primeiro lugar, determinar a taxa de transferência de calor máxima, ou seja, que é o Qmax. A gente vai obtendo a partir dessa forma, mas o primeiro ponto é analisar o Cmin, que a gente vai utilizar o menor valor obtido, ou o calor a frio ou a quente. No caso, a gente vai encontrar as capacidades caloríficas da quente a frio e vai obter o CP igual a 1,44, que a gente vai utilizar nessa fórmula do CQ igual a M vezes CP, a quente, o qual o CQ é igual a 2,13 watts por Kelvin. E a partir deste, utilizamos para achar o a frio, né? A capacidade calorífica a frio, qual obtida é 1,6 watts por Kelvin, aproximando, né? Com essas informações, a gente vai obter 2 pontos. O cálculo do NTU,
que é o NTU, é o U vezes a área quente sobre o CQ, com essa relação obtida 0,7 aproximadamente, e a gente assume o CR aproximadamente zero, devido à natureza do processo, em que CQ é maior que CF. Temos a efetividade dada por essa forma, 1 menos a exponencial de menos NTU, e assim a gente vai encontrando os seguintes valores. Como retomando, né, o Qmax igual a 79,01, a nossa efetividade a gente vai encontrar aproximadamente 0,5, e a partir desses dois valores a gente encontra o Q, que é a taxa de troca de calor real do condensador através da seguinte relação, no qual o nosso Q é 39,53 watts. Fazendo um comparativo entre os valores de taxa de transferência de calor obtido pelo método de condensação em tubos, que retornou uma taxa de calor que é de 191,8 watts, só repetir aqui o watts novo, e o Q0 236,4 watts também, pelo método do NTU, a gente vai obter os seguintes valores: 36,9 watts para o Q e o Qmax de 79,1, que atende a nossa demanda do sistema, dessa forma pelo NTU, nosso Q é 106 watts, e podemos perceber que esse último método se aproxima mais, né? Então podemos afirmar que o nosso condensador está bem dimensionado, atende à demanda do sistema, tendo em vista que o mesmo possui capacidade de troca de calor máxima maior que a demanda do sistema, ou menor, eficiente para a troca de demanda do sistema. No caso, só coloco aqui um comparativo, né? A demanda é essa, o E-Note que é encontrado, o nosso Q, o Qmax e o ΔLM que é encontrado. É isso, grato pela atenção.